Olá, amigos e amigas da TVCI do YouTube. Hoje no TonyCast eu estou recebendo aqui o Lederson Souza. Ele é o líder, o principal líder da ACEF e desenvolve outros trabalhos, principalmente na área social. É o líder do Afoxé, um evento que já está por aí há 9 anos e só cresce aqui na cidade de Paranaguá. Muito obrigado pela tua visita, Lederson. Eu que agradeço o convite a você e a tua equipe. Muito bem. Então a gente já vai começar falando um pouquinho do teu trabalho justamente na ACEF. Essa recuperação de dependentes químicos que por uma determinada situação você teve que interromper esse trabalho presencial lá onde eles moravam, inclusive dentro da própria ACEF. Por quê? Sim, nós tivemos desde que a gente iniciou esse trabalho em 1997 com a dona Lídia. Depois nós fundamos a ACEF em 2013 e ficamos por todo esse tempo, né? São 22 anos, né? Ali, nesse mesmo local, sempre trabalhando com dependentes químicos. E tudo como na vida evolui, nesse processo também. E é muito importante, Tony, para que essas pessoas tenham um índice melhor de recuperação e até possamos ter feito um bom trabalho, se entende que esse trabalho precisa ser em áreas distantes da parte que é urbana. E hoje urbanizou muito o entorno, né? Daí tem outras ofertas, inclusive para delitos, para furto. Então a gente precisa realmente se adequar às circunstâncias hoje. Até porque o interno, ele não está lá dentro, quer dizer, ele não está obrigado a ficar lá dentro. Exatamente. Ele pode sair a hora que ele quiser, Exatamente. como em qualquer uma outra casa de recuperação. Exatamente. E aí, perto da fidelização, droga, não só da droga, mas de toda a facilidade para ela. Bicicleta, carro, moto, Uber, ônibus. Isso facilita muito na cabeça dele a forma de poder sair para usar. Nesse aspecto aí de que maneira a ACEF agora está desenvolvendo, ajudando nesse trabalho com esses jovens? Então, como essas pessoas que fizeram parte de todo esse trabalho ao longo dos anos, nós chamamos um processo que é a redução de danos, né? Ou que é a manutenção. Ele continua frequentando a instituição, sempre com aconselhamento, sempre procurando cuidar do seu lado espiritual, seja de que forma seja, né? Mas ele sempre está lá como referência daquele local que um dia ele chegou doente e saiu curado. Bom, a ACEF tem outro aspecto também, que é justamente o lado espiritual. Mas ali eu mesmo já presenciei que existem cultos ecumênicos, né? Respeitando as outras religiões. E hoje em dia isso acontece ou é só os encontros mesmo da religião espírita? Não. Quando nós começamos a trabalhar, a dona Lídia sempre teve esse olhar, sabe, para tudo e todos. Então, para nós não importava se ele fazia o tratamento conosco e depois ali ele ia para uma igreja evangélica, sem problema nenhum, ou católica, ou até mesmo o budismo, que é uma filosofia. O importante era que ele buscasse isso em algum lugar, para que ele tivesse um sentimento de pertença. Então, ainda para você ter uma ideia, sexta-feira santa agora, próxima, nós estaremos lá dentro da ACEF cantando e tocando louvores, que faz parte também dessa manutenção, dessa aproximação, desse momento para que se tenha consagrado essas pessoas e o público também, aberto. Certo, mas tem reuniões espíritas lá em determinados dias da semana. Tem, exatamente. Como que é desenvolvido isso? Às quartas-feiras, dentro da ACEF, né, ela libera o espaço para que o Centro Espírita possa utilizar. Que é Filhos de Iemanjá. Filhos de Iemanjá. Por quê? Porque o Centro Espírita Filhos de Iemanjá tem o espaço dele, só que hoje é pequeno, né? Pela quantidade de pessoas que necessitam. Então, nós temos um dia que a CEF abre esse espaço para o Centro Espírita Filhos de Iemanjá. O que acontece? Às quartas-feiras, nós temos atendimentos. É onde as pessoas ganham benzimento, podem consultar com os mentores espirituais, na situação de incorporação dessas pessoas, dentro do culto, né? Fazer consultas, benzimentos, enfim, tratamentos, banhos, o que precisar dentro desse segmento, às quartas-feiras. No domingo, aos domingos, às 20 horas, são aquilo que nós chamamos de gira de desenvolvimento. Aí o público pode ir assistir os trabalhos. Esse trabalho que vocês fazem lá dentro da ACEF espiritual, você encontra ou sente algum preconceito aqui fora? Hoje não tanto quanto nós já sentimos. Mas, por quê? Nós falamos, fazemos, e
mostramos, né? A ACF, a Dona Lídia sempre nos ensinou que nós temos que fazer a caridade. E nós fazemos a caridade. Nós temos certeza que fazemos isso. E nós procuramos tentar ajudar todo indivíduo que passa por lá, dependente químico ou não, problemas de saúde, o que a gente pode fazer para ajudar esse ser humano, a gente faz. E o índice de recuperação deles é satisfatório? O nosso índice de recuperação, a gente sabe porque todos os anos a gente faz um encontro de pessoas que passaram pela recuperação e eles se reúnem anualmente. Então, se passou 2.000, se nós temos um almoço que encontra 200 pessoas dela, você pode ver o índice de porcentagem que é grande. Isso é muito... Esse é valioso. Não tem preço. Não tem preço você ver aquele indivíduo que chegou com um chinelo de dedo, uma bermuda e uma camiseta, entrando na instituição com o carro dele, com a família dele, né, com o filho dele, bem aplumado, arrumado. Tem uns que moram fora, né? Moram em Florianópolis, outros em Blumenau. Nós recebemos muitas pessoas de fora, em Ceada. E eles vêm aleatoriamente também visitar a instituição. É muito bacana. Vim visitar, eu falava sempre vim visitar aquele lugar que um dia me curou. Isso é muito importante, mas por outro lado também, quando ele recai, né, acontece a recaída, vocês também sentem muito isso, né? Eu tenho que falar uma coisa, mas eu tenho que fazer outra. Nós entendemos que o processo de recaída faz parte. Mas eu não posso admitir isso diante dele. Eu tenho que ademoestá-lo, eu tenho que corrigir ele com brandura, eu tenho que conscientizá-lo de que aquilo é errado, até para que possa fortalecer ele a não fazer mais aquilo. Sim. Mas sabemos que isso faz parte, por isso não tem tanta decepção. Lógico que a gente vê muitos indivíduos, e eu posso dizer para você que todos eles, absolutamente todos eles, são inteligentíssimos, são muito espertos, são pessoas arrojadas que... tão rápido quanto cai naquele submundo, como eles se levantam na vida, é muito rápido mesmo. É interessante isso. São desenvolvidos lá outros eventos sociais ao longo do ano, né? Feijoada, pagode, e reúne um grande número de pessoas. E aí, independentemente de ser espírita ou não, né? Não. Nós nunca colocamos a bandeira da religião como a parte obrigatória de qualquer segmento. Até porque dentro do nosso estatuto e dentro do regimento interno, o indivíduo nunca foi obrigado a participar de nenhuma atividade que tivesse cunho religioso. Mas da parte técnica, se fosse um médico, um técnico, um TO, que é o terapeuta ocupacional, fosse um psicólogo que tivesse que fazer algum trabalho desta parte, eles são obrigados sim, da parte clínica, né? Porque quando eu assumi a gestão, depois pós-Dona a gente ficou 8 anos na gestão da ACF. Depois que eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi colocar uma equipe multidisciplinar, médico, fazer todos os exames, entender um pouco mais também sobre o alcoolismo, que é a única droga que mata na abstinência. As outras não, mas o alcoolismo mata, sim. Interessante. Bom, eu tive algumas vezes lá e me deparei com jovens que estavam lá nas casas que tem lá dentro, que hoje não tem mais, né? As casas sim. As casas sim, mas os jovens não. Mas a gente se depara com pessoas, meninas lindas. Eu me lembro de uma delas que... caiu, despencou por conta da droga. Inclusive ela estava com o cachorrinho dela lá. Você lembra disso? Que tinha uma moça lá muito bonita. Acho que vocês permitem que essas coisas aconteçam para desenvolver, se distrair. O cachorro, e tal, o né? gato. Tem muitos gatos lá. Aliás, tem muitos bichos lá, né? Os pequenos animais. Por quê? Porque o indivíduo, quando ele vai para a dependência química, Tony, ele perde toda a parte afetiva. Estou falando geral. Do filho, a esposa, a mãe, o pai, tudo, qualquer coisa. Porque a droga, entre aspas, substitui isso na consciência dele. E as atividades de se preocupar com um animal, vai voltando a desenvolver aquela sensibilidade do indivíduo. Isso é muito importante. Mas tem outros bichos lá, além de gato, né? Tem pavão, tem fazão, tem... tartaruga. Tem peru, tem jabuti. O que significa o jabuti? Em que sentido? Espiritualmente falando, tem alguma coisa? E o gato também? Existe algum significado nisso? Existem em todos. Qual é? Quais são? Bom, há controvérsias. Para o gato, alguns dizem que ele absorve a parte boa, né? Outros dizem que absorve a parte ruim. Fisicamente, se o gato fica na parte que bate o sol e bate a parte solar, atravessa a vidraça, o gato fica ali porque esse raio não é bom. Esse raio solar não é bom, porque ele é cancerígeno. Seria.
Então, mas o cachorro, a gente sabemos que ele absorve toda a parte ruim mesmo das pessoas. Isso era comum lá, o cachorro adoecer e depois o indivíduo. É isso que eu ia te perguntar mesmo. Se tiver alguma coisa contra mim, vai pro meu cachorro? Cai. É isso, É isso mesmo, porque os pelos é o que são os atrativos. Então, de repente, se o cachorro fica doente do nada... Já no casco do jabuti, é difícil do bicho sentir, entendeu? Aí ele... Quanto mais forte o bicho, mais ele tem um significado lá também. Isso, ele resiste mais. E para essa demanda nossa, você imagina, né? As pessoas às vezes têm um filho ou uma pessoa na família com problemas com drogas. Nós já tivemos, para ter internado ao mesmo tempo, 44 indivíduos com dependência química. Poder ajustar essas pessoas, fazer com que elas estejam em harmonia num espaço de 6 mil metros quadrados, você imagine o nosso empenho e trabalho. É verdade. Mas nunca teve nada, sabe? Sim, nunca teve uma ameaça, bronca, discussão, graças ao bom Deus. Lá também cada um tinha seu compromisso, né? Manter o espaço limpo, enfim... Tem a cozinha comunitária. Exato. Tem uma série de atividades. Desde lá. o amanhecer, arrumar sua cama, roupa, lavar roupa. Volta a ter compromisso. Exatamente. Né? Os mais Primeiro, simples. com ele. Que é a atividade do auto-limpeza, né? Do autoconhecimento. Lederson, eu vou te interromper um pouquinho. A gente vai para o intervalo comercial e já volta. Estamos de volta, eu estou aqui com o Lederson Souza, líder da ACEF. Assim como os animais, tem plantas que as pessoas falam que ajuda a afastar mal olhado. Por exemplo, a espada de São Jorge. Sim. Qual é o significado? A espada de São Jorge, ela tem uma referência sempre ao antigo, o mau agouro, que é o olho gordo, né? Que é a inveja, propriamente dita. Ela é muito boa para estar sempre no portão das casas. Lá fora, sempre no portão das casas. Isso é uma tradição, principalmente em Paranaguá, né? Que é uma cidade que passou muitos escravos por aqui, pessoas escravizadas. Sim. E eles ensinavam essas coisas e se colocavam na porta, né? E a espada de São Jorge é boa para você colocar ao lado da sua cama para dormir. Porque o efeito clorofila dela é noturno, não é diurno. É diurno. E tem alguma outra planta assim, só em feito de curiosidade, porque daqui a pouco eu vou apertar você. Tem. Uma das plantas melhores que tem é a samambaia, porque ela é vampirista. Ela realmente retira. Se você passar a mão e conversar com ela, é um banho de descarrego. Sério? Né? Sim, a samambaia é a Agora melhor. você matou a minha curiosidade, porque o Roberto Carlos conversa tanto com as plantas e principalmente com as samambaias dele. Então, logo no meu início de desenvolvimento espiritual, eu fui recomendado muito conversar com as samambaias e caminhar descalço na grama, para fazer o aterramento. Vamos mudar agora e te apertar um pouquinho. Vocês se sentem ofendidos quando, de uma forma mais pejorativa, por exemplo, se agora aqui eu te chamasse de macumbeiro, macumba é ofensa, o que é macumba e o que vem a ser o macumbeiro? É uma ofensa, no caso, quem é espírita? Olha, Tony, não é o que se diz, é como você diz, né? Se você me dissesse... O que é macumbeiro? Macumbeiro, na verdade, foi um instrumento trazido por essas pessoas escravizadas, que ele tem um corte na madeira e é parecido com o reco-reco, é um outro pauzinho que fica esfregando. Essa é a famosa macumba. Então, se você estava tocando macumba, você automaticamente virou o macumbeiro. Né? Isso é uma tradição muito, principalmente no Rio de Janeiro. Que daí é lá que vem o samba e desenvolve. Então, isso tudo faz parte. E tem a árvore que faz isso, que é a macumbeira, né? Que ficava embaixo dessa árvore, da macumbeira. Então, onde que você estava? Estava fazendo macumba. Aonde? Lá na macumbaria, na macumbeira, na árvore. Não tem praticamente nada a ver diretamente com o feitiço? Não. Existe feitiço? Existe. Existe espírito do mal? Não existe espírito do mal. Existe espírito que pratica o mal. Assim como existem pessoas que praticam o mal também. Né? Não existem pessoas más. Existem pessoas que não sabem que isso vai voltar para ela. Eu posso encomendar o mal para alguém? Pode. Acontece? Se a pessoa acredita em Deus, não. Entendi. Ela tem que ter uma crença, ela não pode ser alvo, entendeu? Eu tenho que ter uma vida divina. Se eu tiver uma vida de alvo, eu vou ser alvo daquilo, com certeza.
Entendi. Bom, agora falando, amaciar um pouco para apertar depois. Você desenvolve esse projeto social para mais de 300 famílias. 13. Você tem apoio de quem? São 325 famílias hoje cadastradas no entorno da CEF, né? A região do Pantanal, Jacarandá, 1, 2 e 3, Porto Seguro. Nós fizemos uma parceria com o Banco de Alimentos do Ceasa, que são aqueles alimentos que iriam para o lixo, que eles não têm valor comercial, mas ainda permanece um valor nutritivo. E por trás de tudo isso tem um projeto bem bacana. Tem uma parte nutricionista que cuida de todas essas... Não é produtos que estava no lixão, é resgatado e trazido. Não é nada disso. São aqueles produtos que não vão para venda e aquela empresa que não vai vender, ela doa para o banco de alimentos. Tá? Então, daí você tem um cadastro. Eu tenho um cadastro das pessoas que vão receber esse produto. Que vem de Curitiba? Que vem de Curitiba. E como é que chega aqui? E tem uma outra parte, bem bacana. A parte que é feita a seleção dessas verduras e frutas que é trazida é feita por pessoas que são penalizadas. São penais. Pessoas que trabalham com a tornozeleira lá, especificamente para isso. Poxa vida, tem um e são remuneradas por isso. Então é um projeto muito bacana mesmo. Mas esse produto sai de Curitiba, ele vem através de quem que traz aqui? Tá. Primeiramente, hoje o Banco de Alimentos ganhou mais um caminhão para poder nos ajudar. Mas se não é nós que temos que ir lá buscar. Tem que São dar as instituições que vão lá buscar. Eles fazem a separação, a lavagem, a limpeza desses produtos, a lavação, perdão, e trazem e nós vamos buscar. São as instituições que vão buscar. Isso que eu te digo, né? Porque tem uma mão de obra muito grande para poder chegar. Eu vi que tinha várias caixas lá de doação. Quer dizer, não é fácil transportar aquilo de Curitiba para cá. Uma média de 250 caixas cada distribuição. A gente tenta fazer Qual é a estrutura? Como é que vem para cá daí? Quantos veículos? Não, um caminhão traz. Está sempre à disposição. Um caminhão traz. Entendi. Agora vamos falar... Você é candidato a alguma coisa? Ainda não. Mas já foi convidado? Já. Você tem vontade? Tenho. Você usa a CEF para isso? Não. Você usa alguma coisa para isso? Não. Você faz de coração? Tudo que eu faço é de coração. Por que você quer ser candidato? Porque eu tenho capacidade de ajudar mais as pessoas. O que você quer ser? Vereador, deputado? Eu quero ser qualquer coisa que ajude mais as pessoas. Seja vereador, seja prefeito, seja deputado, seja um assessor, seja o que for. Onde tiver um cargo, uma função que eu possa desenvolver mais do que eu já fiz pela CEF, dos eventos que eu já promovei, a capacidade que eu tenho, o estudo que eu tenho. O que você tem de estudo? Porque eu via lá, o teu negócio é grande. Lá, grande. A tua ficha. Me propiciou porque eu tinha uma escola também, né? Então, ao longo dessa vida, dessa jornada, eu tenho tenho 3 acadêmicas, 2 gestão, 3 pós e um doutorado. Porém, a minha melhor escola, eu posso dizer para você de cadeira aqui, foi a CEF. Porque eu conheci todos os tipos de seres humanos, todos os nichos humanos, pessoas que tinham dinheiro e por que estavam naquela droga. Médico, advogado, psicólogo, pós-graduado em dependência química, falecendo com overdose. Aquilo foi uma escola para mim. Por que das cores, as pessoas que têm cores, que sofriam os preconceitos, se eram mais homens, por que eram mais homens e menos mulheres na dependência? Por que a mulher é mais difícil sair da dependência química? Depois nós começamos a tratar casais lá dentro, eu fui entender das relações humanas de casal que tem problema com droga e os filhos são as consequências disso. Só teve um ano que a CEF mandou 22 crianças para adoção, porque eles não podem ficar com o casal. Sim. Entendeu? Então, isso tudo foi a minha escola. É um trabalho muito profundo, né? É profundo, não é só você colocar a pessoa ali, dar de comer e pronto, acabou. Sim. É muito mais profundo, é intenso. E cada trabalha com psicológico, espiritual. Exatamente. E cada um requer uma atenção diferente, porque são histórias de vida diferentes. Então, como eu conheço isso, eu falei assim, agora, o que eu posso servir mais? Tá, eu vim até aqui, cheguei até aqui. Para onde que eu preciso ir? Eu preciso ir lá naqueles que são os legisladores, que fazem a lei. Porque Paraná não tem política pública sobre droga. Verdade. Por isso que eu te perguntei, porque eu sei que eu te acompanho. Eu sei que algumas eleições você já demonstrou vontade, chegou a ser convidado e depois recuou. Exatamente. Isso demonstra que você não está usando a CEF, mas eu tinha que fazer essa pergunta, né? Perfeito. Eu acho que é importante. Tem que ser claro. Eleito, se você é eleito, qual é a tua primeira lei, o que você vai criar, qual é o teu primeiro projeto nessa área? Qual é a tua principal dificuldade hoje que você já tem aqui na tua cabeça? Eu vou fazer isso.
O primeiro projeto que eu tenho de cabeça é o assistencialismo a essas pessoas, mais importante do que o próprio assistencialismo. Seria feito o assistencialismo para quem já tem o problema, mas é a prevenção. O trabalho tem que ser nas escolas, tem que ser na formação. Antes dele conhecer o que é, ele precisa saber do que se trata. Porque na hora que ele pega na mão, eu tive isso. Eu peguei a maconha na minha mão, eu olhei a maconha na minha mão, meu primo usava maconha, mas eu já sabia o que era. Então, se quando você passa a ter entendimento, você não tem por que usar. Porque a pessoa que usa, ela é considerada como uma pessoa que tem transtorno mental, não sei se você sabe. O CID-F19, que significa que as pessoas usam todos os tipos de drogas. O F20 é esquizofrenia. É um passo para a esquizofrenia. Então, se existe algo dizendo é ruim e você usa, algum problema está aqui. Então, há uma discriminação. Né? Ah, sim, sem dúvida, para quem usa, né? Mas a mídia sempre mostra o cara na praça, usando, na delinquência. Ele não mostra nos bastidores. A maconha, ela se tornou comum hoje em dia, né? Ainda e você é a favor da legalização da maconha? Tony, eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo nas minhas palestras. Que eu faço palestras em escolas, nas empresas, faço palestrante em si para te entregada sobre isso. O dia que eu achar ou pensar, eu entender que usar maconha é normal, eu paro o meu trabalho. Ela não é. Ela tem o mesmo dano que usar um crack. É que a reação é diferente. Por a reação ser diferente, entende-se que ela não faz tanto mal. Na minha época de piazão, já faz tempo, hein? A maconha era a turma do paz e amor, né? Fuma maconha, fica tranquilão e tal. Mas na minha época, por exemplo, eu era piá de prédio, né, como falam lá em Curitiba. Lá tinha uma turma de umas 40 meninas e meninos. Nós tínhamos um cara que usava maconha, que o nome dele era Jorge, e ele era paraguaio, então era Jorge Paraguai. E a gente ficava com muito medo. Você veja o que era a diferença. Hoje... Que é o maconheiro da época. Maconheiro, o cara é maconheiro, Deus o livre, é perigoso. Deus o livre. Você saía fora. Mas hoje em dia é diferente o negócio, né? Porque cada 10 pessoas que você conhece, 5 fumam maconha. Isso. Né? Algumas abertamente, até fumam abertamente hoje. Eu sei. Né? Existe, é uma proibição, mas consomem. Como se fosse um cigarro. Então tem que ver tudo isso. Você iria combater isso, então? Não, eu faria a conscientização. Por quê? Porque os países que existem, entre aspas, a discriminação, que é tirar o crime sobre o uso, eles são um país que é um espaço específico que você pode usar. Você não pode usar em qualquer lugar. A pessoa pensa que vai chegar na Jamaica e vai sair fumando maconha pela rua. Não, ele vai ser preso por isso, vai apanhar por isso. Dançar reggae e fumar maconha. Existe um espaço naquele país determinado que você pode usar. Igualmente o Uruguai. Sim. O Uruguai existe uma associação que é um espaço que lá dentro eles plantam, colhem, fumam, vendem e estiram o canabidiol, que é a parte medicamentosa do produto. Mas se ele sair da porta para fora para usar, ele vai sofrer as sanções penais. Lederson, nós vamos mais uma paradinha, vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Muito bem, estamos de volta e hoje o entrevistado do TonyCast é o Lederson Souza, né, Lederson? Agora nós vamos para um último assunto com você, que eu acho que o bicho vai pegar um pouquinho. Vamos falar da parte boa primeiro. Afoxé. Né? Já tem 9 anos. Eu quero que você me diga da onde que surgiu você trazer a ideia do Afoxé para Paranaguá. Quais são os lados positivos e negativos que você enfrenta na cidade? O Afoxé, ele nasce através da Dona Lídia, através do guia espiritual dela, que me chama e me propõe. Vou ser bem sincero, eu não conhecia. Depois eu fui me aprimorar, tomar conhecimento junto com outras pessoas que já são do meio, né? E de entender o que é Afoxé. Fizemos o primeiro junto com ela na Praia de Gaivotas. Uma casinha que tinha ali na frente da beira-mar, ali fizemos ali embaixo, foi ali que nasceu o Afoxé. Simples, humilde, cada um levou uma linguiça, uma carne. Tocamos nossos tambores ali, que é o sentido de colocar Exu na rua, o Exu na rua. Colocamos. O Exu é do mal? Nunca foi.
Por que tem esse rótulo que o Exu é do mal? Primeiro porque a religião ela é afro, né? Primeiro por isso. Ele é o preconceito lá do Brasil colonial. Na época, pesquisadores, antropólogos foram até a África buscar as referências desses orixás que as pessoas escravizadas trouxeram para o Brasil. Aí via que Ançã era parecida com Santa Bárbara, aí que nasce o sincretismo, que Nossa Senhora dos Navegantes é a nossa Iemanjá, e assim buscaram as referências. Quando chegaram para Exu, tinha sacrifícios, que são os sacrifícios dos animais, que na África isso é muito comum. Lá você tem um lugar que tem muito animal, é na África, né? E lá tem outros sagrados, inclusive de leopardo, a pessoa tem que sacrificar um leopardo, um boi, enfim, são os segmentos deles, liturgia deles. E quando se entendeu-se lá, viu que Exu era, no entendimento do antropólogo, que sangue, sacrifício, era algo pejorativo, do Didi, do Carcará. Fora do espiritismo tem outras tendências que também fazem isso, né? O sacrifício de animais. Sim, tem sacrifício, exatamente. Aí entendeu-se que era do mal e propagou-se, e assim ficou até hoje, esse preconceito estrutural, que todo aquele praticante desse tipo de matriz africana, seja Umbanda, Candomblé, né, Queto, Jeju, Nagô, são as nações, são pessoas que praticam o mal ou têm algum pacto direto com o demônio. Voltando então para a sequência, o crescimento do afoxé. O que aconteceu? Então, daí a gente começou e já tivemos os nossos primeiros enfrentamentos, né, no primeiro e segundo ano, que nós fizemos o afoxé próximo à estátua, seguindo o percurso certinho que sai da igreja São Benedito, e começamos a resgatar a história escravagista de Paranaguá. Especificamente. Saímos de dentro da igreja São Benedito, conseguimos essa liberação, enaltecemos a rua do professor Cleto, que é um professor abolicionista na época, o Pelourinho que está na Praça Pires Pardins, em frente à Colegial, e fomos resgatando as estruturas, eiras e beiras, as falácias, né, que vêm com o tempo, que nós falamos naturalmente e não percebemos. E aí tivemos lá embaixo o nosso primeiro enfrentamento, que era um grupo de pessoas que estavam fazendo as suas orações afastadamente, e vinham alguns deles assim e afrontavam nós. Como desde o início nós legitimamos, né, pedimos sempre reforço e proteção da polícia para reservar os nossos direitos ao nosso culto, né, resgatando a história escravagista, e aí passou a ser um ato cívico-cultural interreligioso. Ele não é religioso, mas também tem religiosidade, e sempre no respeito e sempre preservando o sagrado, certo? Vocês chegaram a ter algum tipo de problema que, bom, hoje o afoxé, ele é um evento oficial do município? Ele é um evento oficial do município, amparado pela Lei 0642 de 2023. Então ele é oficial? Ele é oficial, no calendário municipal. A partir do momento que é oficial... Eu te digo mais. Oi. Já tem o protocolo do calendário estadual. Olha, a partir desse apoio oficial, você recebe alguma ajuda de custo para realizar o evento? Nós recebemos muito pouco ainda, perto do que ele realmente precisa. Muito pouco. E qual desses... Mas já é um avanço. Sim, com certeza. Na última aqui teve quantas pessoas? Era para ter 1.200. Nós tivemos pouco mais de 800 pessoas. O que é um número alto. É um número alto. Ano a ano vai crescendo. Vem gente de fora? Vem argentino, ano passado nós tivemos argentinos, italianos, alemães, que já conhecem o nosso trabalho, pessoas que são daqui, foram embora, voltam só para esse momento. Esse ano os argentinos voltaram, os italianos voltaram. A ACF recebeu um artigo lá na Espanha, na Universidade Federal da Espanha, recebeu um artigo da Universidade Estadual de Cascavel, que tinha os alunos aqui também. Vai virar palco de mais artigos, de mais estudos, para ajudar a alavancar a história escravagista da cidade. Está indo para esse lado. Bom, e a concentração é em frente a uma igreja católica, né? Exatamente. Como é que funciona isso, o espiritismo e a igreja católica juntos, porque tudo começa ali na igreja, né? Então, o afoxé, ele acontece aqui em Paranaguá há 9 anos, mas na Bahia, bem mais de 200 anos, Tony. E o bacana de acontecer lá na Bahia é que existe isso. Se você for terça-feira, que é dia de Inhaçã para nós, e você for na Bahia na terça-feira, ali no Pelourinho, você vai assistir a missa, com o padre tocando a missa, e as pessoas incorporadas lá dentro,
porque é o dia de Yansan. Olha só. E tem o afoxé que sai no dia de Yansan também. Muito interessante isso, Então, depois da Bahia, de Salvador, a Bahia de Paranaguá é presenteada com um evento tão igual quanto. Que legal. Que está merecendo E ser sai de olhado frente agora. à igreja, dá uma volta ali no centro histórico, é isso? Isso, vai até a matriz, conta a história da matriz, conta a história da pedra filosofal ali, né? A pedra fundamental, conta a história do Monsenhor Celso, aquela casa amarela na esquina da igreja da matriz. É um encontro cultural É também. um encontro cultural. É a casa do primeiro presidente da Federação Espírita, ele que fundou a Federação Espírita. Ali, descendo um pouquinho, tem o Miguel Arcanjo. É fundado pelo mestre Ramiro, que é uma pessoa preta. Há 125 anos atrás, ele psicografando carta, uma pessoa preta. Olha a credibilidade que ele tinha para poder fazer isso. Aí tem a Rua Psorcleta, tem o Instituto Geográfico Histórico, Pelourinho Original. Paranaguá é uma cidade preta. Ela é né? preta. Porque nós temos aqui os navios negreiros, tumbeiros. E praticamente todo mundo aqui tem uma família descendência, né? Isso, a família da Valadares. raça negra. A família Valadares era a família que cuidava das pessoas que chegavam aqui escravizadas e iam para lá, para engorda. Você vê como Isso. é que é. Bom, diante de tudo isso, desse crescimento, que hoje é evento oficial do calendário do município de Paranaguá, esse ano vocês enfrentaram um problema. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, esse ano, especialmente esse ano, a gente sempre tem aquelas picuinhas de internet, né? Mas como esse ano o evento foi divulgado pela página oficial do governo do estado, pelas mídias como TV Globo, como RPC, SBT, vocês, TVCI sempre, né? Entendendo que faz parte do... Então, ganha uma proporção maior. Nesse segmento, posso falar, acho que sim, a Rádio Ilha do Mel fez a publicação dela também, normal. Uma pseudo-pastora pegou essa publicação da Ilha do Mel, postou no grupo dela, pediu para que espalhasse isso a todos e fez uma convocação. Nessa convocação, ela chamava as pessoas, convocava os soldados de Cristo para jejuar da meia-noite ao meio-dia, né? E depois vamos se preparar para o combate. Nessa frase, ela colocou nessa condição. Nessa frase se preparar para o combate, nós pensamos aqui, o que essa pessoa quer? Era oração ou ela quer um combate? Porque no coração não se combate oração com oração, né? Oração é para enaltecer, ou colocar alguém, enfim. E aí veio a preocupação, onde eu avisei a Polícia Militar, a Guarda Municipal reforçou bastante esse ano. Chegou a esse ponto, Não, a Guarda Municipal reforçou bem mesmo, acho que tinha uns 10 policiais lá fazendo todo o cortejo, porque se a pessoa viesse e jogasse uma farinha em nós, a partir do momento que ela jogou na rede social, pessoas que não... E pediu para divulgar. Pessoas que não têm nada a ver diretamente, mas que gostam de um vulco-vulco, poderiam ter, né, através de uma manifestação estupim, dela. Né? Para algumas coisas basta ser só o propagador, estupim, né? E como é que ficou essa história? Essa história no dia, a gente ficou muito temeroso, fomos levando, vimos que as pessoas esperadas, que era um número maior, não foram, que sempre vai mães, crianças, idosos, eu acho que ficaram sabendo, porque era só isso que se falava naquele momento ali, né? Calma, vamos fazer o nosso evento, depois você resolve. Quando terminou o evento, aí eu falei, para aquele povo que queria uma resposta, eu falei assim, segunda-feira eu tô indo fazer a representação contra esta afronta, né? Mas ir buscar os nossos direitos. Então, todo mundo apoiou, recebemos muito apoio, inclusive da parte evangélica, certo, que não concorda com esse tipo de postura. A parte evangélica não ignorante. Não ignorante, né? Esclarecida, com certeza. Você pode ser católico ignorante, pode ser espírita ignorante, pode ser evangélico ignorante. Mas você tem que se esclarecer, tem que saber o que é real, o que mas não ser ignorante é quando você não conhece a história. E entre você falando com uma pessoa, tudo bem, mas quando você coloca no público, aí a coisa é diferente. Você está assumindo responsabilidade. Você está assumindo responsabilidade, vai ter que se responsabilizar por isso. Aí eu fiz a denúncia, boletim de ocorrência, inquérito, ela foi ouvida pela delegada, Munahá, doutora, atendeu ela, e agora está rolando o processo via Ministério Público mesmo, ali na primeira vara. E você teve que recorrer a Curitiba também ou não? Tive que recorrer a Curitiba porque os conselhos de igualdade racial, de etnia racial, de Curitiba ficaram muito preocupados com isso.
porque o evento tem o seu respeito e respeita todas as religiões e respeita todas as pessoas, faz a inclusão, procura um banheiro químico, PCD. Então é um trabalho muito grande, de 6 meses nós ficamos preparando. A preparação da Foché começa em agosto e eles ficaram muito preocupados. O CEMIPI, o COMPIR, o NUPIER, todos vieram conversar conosco, venham aqui para vocês serem assistidos. O próprio Ministério Público de Curitiba pediu. Teve que ir para lá. Não vamos entrar em detalhes, porque segue o processo. Segue o processo. Quem é essa pastora? Pula ou fala? Quer falar? Por mim, tudo bem. Tem coragem? Ela mesma se declara no... Tem coragem de falar? Tenho. Fale. Pastora Jucimara Torres. Qual é a igreja dela? É a igreja 3º Batalhão de Cristo, Assembleia Deus e Fogo. Mas ela já tirou a placa. Muito bem. E a gente vai tentar falar com essa pastora. Vou pedir para a minha produção, Jucimara Torres. Por que ela fez isso como líder religiosa? Eu acredito que ela tenha que vir aqui falar sobre isso. Estamos no final aí, produção? Muito bem. Lederson, tem um presentinho, né, produção? Tem um presentinho. Cadê o presentinho? Cadê aonde que tá? Aqui? Ah, tá aqui. Pô. Vocês fazem um negócio desse pra gordo? Aí não é fácil, minha gente. Eu quero fazer um desafio. Abre aqui primeiro, veja se você gosta. Gostou de participar do Tony Cast? Eu adorei, eu gosto desse tipo de conversa, Tony. Como eu gosto. Inclusive, foi esclarecedora? Foi. Foi ofensiva? De forma alguma. Isso que eu gosto da verdade. Então tá bom. Inclusive, devo voltar com a minha live aí segundas-feiras. Tem algum... nós estamos na reta final. Tem algum recadinho que você quer deixar? Eu quero agradecer toda a equipe que trabalha comigo, né? Que são nossos voluntários, nossos irmãos, todos aqueles que passaram pelo projeto, todas as pessoas que ao longo desses anos todos, né, fazem parte da nossa formação, de alguma forma sempre contribuem com a gente. Todas as pessoas que colaboram com os nossos eventos, colaboram com as nossas ações sociais, que a gente faz o Dia das Mães, a gente faz o Dia das Crianças, a gente faz as Páscoa. E entre outras ações que a gente faz, sexta-feira agora vamos estar reunidos, fazendo louvores, enfim. Minha diretora Malu tem quanto minutinho ainda? Estourou o tempo? É o seguinte, você gostou? Gostei. Então sabe falar com a boca fechada? Como seria isso? Tony Cast, eu gostei muito do presente. Fala. Vai. Tony Cast, eu gostei muito do presente. Muito obrigado. Ficou uma pergunta, mas o tempo estourou. E aí eu ia perguntar se é verdade que São Jorge foi expulso da Igreja Católica e Foi excomungado. Foi excomungado. E vocês acolheram. Alguns sim. Tá bom? Fechou? Fechou. Muito obrigado. O Tony Cast de hoje tá ficando por aqui. A gente volta no próximo dia, no próximo programa. Valeu. Obrigado, Edson. Valeu.